Hoje na nossa aula de AED 2, nós vamos ver alguns exercícios de implementação dos algoritmos de Shell Sort e Merge Sort. Então hoje a gente vai ver 4 exercícios. Tá? O primeiro exercício é o seguinte, ele pede que vocês implementem um algoritmo de ordenação Shell Sort, tá? E utilizem ele para ordenar um vetor contendo 1000 valores. Esse vetor com 1000 valores, eles vão ser testados de 3 formas. Primeiro, vocês vão ter que testar utilizando um vetor com números aleatórios, né? Depois, o vetor composto por números em ordem crescente e depois em ordem decrescente. Então aqui eu mostro para vocês o pseudocódigo do Shell Sort, tá? Da mesma forma que a gente viu na nossa aula anterior. E em seguida, a ideia é que vocês peguem esse pseudocódigo e convertam ele, na linguagem C. Mas caso vocês tenham dúvidas, eu já tenho aqui a implementação do Shell Sort. Tá? No exercício 2, ele pede o seguinte, para a gente calcular o tempo de processamento, tá? Ordenando aqueles 3 vetores com 1000 posições, utilizando o Shell Sort. Para isso, como a gente viu nos exercícios anteriores, a gente vai ter que utilizar a função clock. Caso alguém tenha uma dúvida, é só clicar nesse link aqui que tem um artigo ensinando a usar. Tá? Em seguida é apresentado para vocês o código, tá? Com um exemplo de como chamar a função Shell Sort, que faz a ordenação. Então vocês podem aproveitar esse código e modificar ele de forma a obter o tempo de processamento do algoritmo Shell Sort. Então aqui no início a gente tem a mesma coisa que nos códigos anteriores, a definição das constantes, a alocação do vetor, aqui a gente está criando os dados aleatórios usando a função range. Aqui eu estou imprimindo esses valores. Como o vetor é muito grande, acho que não há necessidade de imprimir, vocês podem comentar aqui. Aqui está fazendo a chamada da função Shell Sort, de acordo com o código anterior. E aqui imprime o vetor ordenado, após. E em seguida desaloca o vetor. No exercício 3, ele já vai envolver a implementação do algoritmo Merge Sort, para fazer a mesma coisa, mas agora utilizando o algoritmo Merge Sort. Tá? Então, aqui eu mostro o pseudocódigo, o mesmo pseudocódigo que a gente viu na aula teórica, e em seguida eu já apresento para vocês a implementação do Merge Sort, caso alguém tenha dúvidas aí de como implementar. Tá? E aqui tem o pseudocódigo da função que faz a combinação, a intercalação dos vetores, que a função é chamada de merge aqui, E em seguida tem a implementação dessa função também. Tá? No exercício 4, é a mesma coisa que o exercício 2. No caso, a gente vai ter que pegar o código, e adaptar ele para calcular o tempo de processamento do algoritmo Merge Sort. Então, eu finalizo por aqui. Quaisquer dúvidas que vocês tiverem, podem entrar em contato. Tá? E muito obrigado e até a próxima aula.